Muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Satisfação e alegria poder retornar a esta casa pela terceira vez. Estou muito feliz de poder ter a honra de participar deste congresso por nome Colheitas de Almas. Eu estive aqui ano passado e fui um dos pregadores. Eu substituí o pastor Paulo Marcelo, que não pôde vir. E agradeço a Deus hoje, podendo estar aqui como pregador oficial deste lindo congresso. Amados, sem delongas, por favor, pegue seu exemplar bíblico, fique de pé conosco, abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Eu quero também fazer aqui algumas menções e agradecimentos. Eu quero agradecer a pessoa do nosso querido pastor Cássio Fortes, que é o presidente deste congresso e que é meu amigo também. Estive com ele agora mês passado em sua cidade, em Águas Lindas. Estivemos ali no shopping de Águas Lindas e tivemos a oportunidade de conversarmos um pouco. Assim também a sua senhora esposa, a nossa querida pastora Márcia. Deus continue te abençoando, minha querida, que está lá no fundo, em nome de Jesus. Pastora Márcia, eu quero lhe fazer um pedido muito especial. Eu não sei como está a senhora, mas eu gostaria que a mesma não recusasse o meu pedido. Eu gostaria que a irmã viesse aqui, tomasse assento, ficasse conosco, já que a irmã também faz parte desse projeto. E eu digo que o pastor Cássio, sem a sua pessoa, não daria prosseguimento a esse lindo projeto. Por favor, pastora Márcia, nos acompanhe aqui, sente conosco. Assim também o nosso querido pastor Carlos. Bom te ver, meu conterrâneo, satisfação. Juntamente com a sua esposa ali que está lá no fundo, a nossa querida pastora Nildes também. Deus abençoe a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Assembleia de Deus, unidos passando o Jordão. Eu também estou aqui acompanhado de alguns amigos. Nosso querido irmão, pregador do Evangelho, já estou indicando. Nosso querido amigo Lucas Miquilino. Eu digo que é um evangelista nato e um pregador exímio para a glória de Deus. Lucas Miquilino congrega lá na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Também estou acompanhado do nosso querido pastor David. Deus continue abençoando. Também é meu conterrâneo, é cheio de baiano aqui em São Paulo, hein? Pastor David também, que é vice-pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Vila Varela, amém? Que é o pai do Isaac, que louvou aqui nesse instante. Aos demais obreiros, a paz do Senhor que estão na minha retaguarda. Nosso querido pastor Denis, que acabei também conhecendo. O senhor pregou em um dos núcleos que eu tenho, ali com a pastora Vaneide, isso mesmo. Temos um núcleo ali da Exatesp em Guaianazes. Eu fiquei sabendo que o senhor estaria pregando lá. E eu tentei, irmãos, de toda forma, chegar o mais cedo possível, mas não deu. Mas aprove a Deus que deu para ver o senhor ministrar. E o nosso querido pastor Marcos também ministrar, que eu estou conhecendo pessoalmente agora. O Rafael também já conheço, está vindo lá do Goiás, os demais obreiros também. A paz do Senhor, amém? Amados, vamos de Bíblia para não perder tempo. 17, versículo 6 nos diz: mas como não acharam, levaram Jason. 17, versículo 6. Mas como não acharam, levaram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que revolucionaram o mundo inteiro também vieram para cá. Repetindo, estes que revolucionaram o mundo inteiro também vieram para cá. Repita de forma profética o tema desta noite. Diga comigo então: meu irmão, seja um missionário da esperança. Aplauda Jesus que eu te explico depois. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé que está aqui nesta noite, sois bem-vindos em Cristo Jesus. Nesses tempos a qual me guardam, eu quero trazer uma palavra de conscientização missionária, já que a temática tratada está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Diante dessa prerrogativa, eu quero trazer para os irmãos a consciência da missão em nossas vidas, do que significa ser missionário e do que de fato é a palavra missões. A palavra missões deriva do vernáculo latim, que quer dizer missione, ou seja, tarefa incumbida e ser executado. Olhe para cá e vem comigo.
é o comparativo de uma autoridade que dá ordem para alguém, que por sua vez tem que cumprir e executar a missão que lhe é dada. O interessante de tudo isso é que a missão, ela tem diversas graduações. Dentre elas nós poderíamos destacar a missão local, ou também conhecida como a missão urbana, que é a missão que fazemos nos becos, nas vielas, que fazemos em nossa cidade. Assim também existe a missão de caráter regional, isso mesmo, que são aquelas obras a qual nós saímos da nossa cidade, vamos para outro estado ou para uma cidade mais longínqua e ali desenvolvemos atividade missionária. Vale lembrar também que existem as missões de caráter transcultural, ou seja, é quando nós abarcamos e endereçamos a missão para povos autóctones, ou seja, para povos que não conhecem do Evangelho de Cristo, para culturas ao qual e etnias que ainda têm um conhecimento limitado acerca de Cristo. Como se nós fôssemos para comunidades quilombolas, como eu, por exemplo, que sou baiano, e lá na Bahia existem diversas comunidades quilombolas, ou seja, remanescentes de escravos que vieram da África. Assim também como existem algumas tribos indígenas, como eu já tive a oportunidade de pregar no Maranhão e também no Pará, no norte do Brasil, a qual existem diversas comunidades que por sua vez ainda têm dificuldade de conhecer o Evangelho. Mas o além de tudo é que também existem as missões de caráter internacional, ou seja, é quando Deus decide pegar um jovem ou uma pessoa como você também, citadino de uma comunidade, e soprar, isso mesmo, e levar você para outro país para pregar o Evangelho a nações que, ainda que houvessem ter ouvido falar de Jesus, precisam ouvir através da sua vida um avivamento, a experiência a qual você tem aqui no Brasil. O interessante de tudo isso é que quando nós adentramos o texto em Atos dos Apóstolos, percebemos que Jesus de alguma forma instrui aos discípulos e capacita os mesmos para que consequentemente venham pregar o Evangelho de sobremaneira, que os sinais e os prodígios aconteçam em favor do reino de Deus. É aí então que nos deparamos no capítulo 17, porque já pegando o gancho da mensagem do pastor Denis, a qual de forma muito feliz explicitou acerca do Atos dos Apóstolos, e eu peguei ali, porque foi continuidade da mensagem, e o pastor Marcos também falou de esperança, aí já deu a miscelânea de Atos dos Apóstolos com esperança, para trazer a continuidade da mensagem oficial dessa noite. É aí então que nesse capítulo 17, olhe para cá e vem comigo, preste atenção, nós estamos diante de um texto a qual o apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária, viagem esta a qual é uma viagem de repetição. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já havia passado por algumas cidades, mas nesta segunda viagem missionária existe algo muito peculiar e diferenciado dentre as viagens missionárias que o apóstolo Paulo realizou. Primeiro porque Barnabé não vai com ele, e aí então vai com ele a qual nós conhecemos de Silas ou Silvano. Sabemos também que Tito vai o acompanhar na sua viagem missionária, e assim também o médico, doutor, historiador Lucas acompanhará e será aquele que fará toda a narrativa das viagens missionárias. O interessante de tudo isso é que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão, porque eu mesmo queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo chamou a atenção dele e consequentemente, através de uma visão por meio de um homem que fala com ele, atravessa a Macedônia e vem em direção a uma cidade chamada Troade. Paulo obedece atentamente à voz do Espírito Santo e diante da visão que ele tem, faz o id. É aí então que eu começo a aplicar a mensagem dessa noite para mim e para a tua vida que veio aqui ouvir uma palavra sacalada, revelada, poderosa, avivadora na sua vida. Jesus havia nos ensinado, ou seja, João capítulo 3, versículo 8, está escrito: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz e não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Olha para cá.
Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Eu quero lhe trazer uma palavra de Deus do coração do Senhor ao teu coração. Talvez você não saiba o teu dia de amanhã, mas o teu dia de amanhã pertence a Deus que lhe constituiu. Ei, olha para cá. Nessa noite o meu Deus, que é o teu Deus, manda lhe dizer: eu saí de uma cidade chamada Suzano, na zona leste de São Paulo, para profetizar em favor da tua vida. Ei, olha para cá. O meu Deus, que é o teu Deus, está gerindo no teu coração um coração missionário que ama a missão, um coração predisposto a ajudar o teu próximo, e além disso, um coração que acredita na expansão do reino de Deus. Quantos acreditam nessa palavra profética? Por favor, levante a tua mão, glorifique e exalte a Ele, porque Ele está neste lugar, Ele está na casa. Diga comigo, missões se faz com os pés que vão. Ah, vocês são tímidos. Com os pés que vão, joelhos que oram e mãos que contribuem. Esse é o lema missionário. Esse é o lema propagado em todo o Brasil e fora do Brasil. Missões se faz com os pés que vão, ou seja, pessoas que estão predispostas a ir e cumprir o ID, mediante ao sofrimento, à opressão, mediante a tudo aquilo que por sua vez venha contrariar o chamado de Cristo. Mas para aqueles que não podem ir, podem interceder, podem orar, podem de alguma forma estar contribuindo para a expansão do ministério e a expansão do reino de Deus na terra. Mas missão também se faz com aqueles que contribuem, com aqueles que ajudam de alguma maneira. É aí então que eu começo a entender que esse capítulo 17 ele é intrigante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 16, ele é levado então a uma região esta a qual ele encontra uma mulher, e esta mulher é conhecida pela adivinhação. Só que essa mulher chama atenção. Por quê? Porque toda vez que Paulo passa, ela diz: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus. Paulo fica tão intrigado com isso, a tal forma e a tal maneira, que libera uma palavra em uma ação profética, dizendo tão somente para ela: ei, em nome de Jesus, sai dela. E aquela mulher, ela é curada, os espíritos malignos saem da vida dela. Só que para prejuízo dos empresários, eles acabam denunciando a Paulo e Silas, e consequentemente eles vão presos. Eram cidadãos romanos, não mereciam ser presos. Mas a Bíblia diz então que perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar hinos a Deus. E o interessante de tudo isso, para quem não sabe, pega a primeira revelação: a região que eles estavam era uma área sísmica, ou seja, era uma área que não era conhecida por terremotos. Aí então começam a entender que diante da meia-noite, por meio de um louvor, os céus se abrem, Deus envia um terremoto de cima para baixo e causa um terremoto naquele lugar. O tremor de terra acontece, os presos são libertos, o nome do Senhor é glorificado. Sabes por quê? Porque aí eu começo a entender uma revelação da parte de Deus. Tem situações que Deus permite o sofrimento, a prova e a luta, mas tudo isso contribuirá para um sentimento ainda maior. Sabes por quê? Porque Paulo e Silas são presos para que um carcereiro e uma família se converta. Paulo e Silas são presos para que as missões se expandam. Paulo e Silas são presos por amor do evangelho, para que uma palavra entre no coração do carcereiro e ele compreenda o valor de Cristo. E olha para cá, nessa noite recebe essa palavra de unção na tua vida, essa palavra de transformação. Ei, Deus cuida da tua família, cuida da tua vida, cuida dos teus problemas, cuida do teu propósito. Ele não te deixa, não te desampara, não te perde de vista. Ai, 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 ai. Parece que você não está entendendo. Nessa noite tem uma palavra de provisão para tua casa, uma palavra de cura para tua vida, uma palavra de libertação para o teu interior. Valorize o valor de fazer missões, porque quem valoriza missões é valorizado por Deus. Escute, eles são presos, assim que são soltos. Capítulo 17, passam por Anfípolis, a Polônia, e logo após vão chegar em Tessalônica. Tessalônica, para quem não sabe, neste contexto desta época, é a capital da Grécia. Repetindo, Tessalônica nesse contexto é a capital da Grécia. Sabemos que a capital da Grécia atualmente é Atenas, mas nesse contexto e nesta época é Tessalônica.
Tessalônica é uma das cidades a qual tem independência. Mesmo que o Império Romano tinha total poder, Tessalônica tinha autonomia, era uma cidade portuária e muito rica. É aí então que eles vão conhecer um homem por nome Jason, que é empresário, e é um dos líderes da qual estava ali para que a primeira igreja em Tessalônica viesse a ser fundada. Só que o interessante de tudo isso nessa noite é que o poder do evangelho provoca. O poder do evangelho preocupa as trevas. O poder do evangelho preocupa aqueles que querem, aleluias, acabar de alguma forma com a obra de Cristo. O poder do evangelho é tão poderoso, tão contumaz, tão transcendente, tão imanente, tão divino, tão soberano, que aqueles homens chegam naquela região, e quando eles chegam naquela localidade, o ambiente e o contexto muda. Ou seja, lá era conhecido por ser uma cidade idólatra, adoradora, pagã, que cultuavam diversos deuses, dentre eles Zeus, Afrodite, dentre eles Hermes, Poseidon, dentre eles Ares. Mas aí então, quando o evangelho chega em Tessalônica, o contexto muda. Aqueles que estavam ouvindo a falar acerca de Jesus Cristo são intimidados ao ouvir a palavra, e sabe o que é que acontece? Os judeus que estão lá começam a ser movidos de ciúme, começam a ser movidos de um sentimento, a qual começam a perseguir o servo de Deus. Ei, olha para cá, eu vou aplicar nessa noite. Deus está nos dizendo: ei, você saiu da sua casa para ouvir uma palavra poderosa, para ouvir uma revelação tremenda. E sabe por quê? Porque o diabo não está satisfeito. Você poderia ter ficado em casa com a sua família assistindo Netflix, mas veio nessa noite para o Congresso Colheita de Almas adorar a Deus e exaltar. Deus está falando, não está? Exaltar a Deus e agradecer a Ele. Sabes por quê? Porque o grandão da Galileia está aqui neste lugar. Ai, 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 ai. Só para não perder a confirmação, recebe nessa noite o seu, recebe poder da tua vida aí. Do jeito que está não vai ficar. Recebe aí, ó. Recebe, 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 recebe o som, recebe poder. Esta nessa noite Ele vai desfazer toda obra que vier se levantar contra você. Não vai prevalecer, não vai prevalecer. Tristeza aqui não pode ficar. Abre a sua boca e comece a glorificar. Abre a sua boca e comece a glorificar, a se encher, exaltar a presença do Senhor que está aqui neste lugar. Tristeza aqui não pode ficar. Abre a sua boca e comece a glorificar. Nessa noite, Congresso Colheita de Almas, o meu Deus chacoalha a tua estrutura. Você não vai parar. Bíblia. Os judeus, eles estão pregando um novo rei. Gregos, que Deus estranho é esse que eles estão anunciando? Olha para cá, pega a primeira. Quando nós temos a unção do Santo e sabemos o que queremos, o contexto muda, o ambiente muda, o propósito muda. Ai, 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 ai. Podem até zombar da gente, mas tem que reconhecer que há algo diferente em você e olhar para cá. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui hoje, talvez cabisbaixas, pensando em desistir, entregar tudo, entregar a sua carta e dizer: eu não quero ser mais crente. E olha para cá, existe uma injeção de ânimo para a tua vida, porque existe um foco maior, e este foco está muito mais além do que os seus interesses pessoais. Através do capítulo 17 eu entendo o valor de fazer missões. Missões é se doar, missões é se entregar por amor de alguém. E quando eu me entrego por amor de alguém, por um propósito maior, o grandão da Galileia, como já fora dito nessa noite, ele vem e faz algo acontecer em favor da tua história. Aqui neste lugar, Ele está aqui para te encher, levantar você e dizer: então não temas, porque eu sou teu Deus, estou contigo, não vou desamparar, não vou te deixar. Ei, olha pra cá, hoje é noite de esperança. Jesus está na casa.
Escute. Timóteo, parece que eu estou vendo Paulo escrevendo e dizendo para Timóteo nesse contexto: sofre comigo, pois, as aflições de um bom soldado de Cristo. Aí olha para cá. O pessoal que está lá em Tessalônica persegue a eles a tal ponto que vão na casa de Jason. E quando chegam na casa de Jason, não encontram. Sabe o que é que acontece? Pegam Jason e os demais cristãos que estavam lá e os prendem. E quando os prendem, eu começo a entender que a perseguição é tão grande, tão tamanha, que eles querem desestruturar. Ei, olha para cá. Muitas das vezes, quando o diabo não alcança você, ele quer alcançar alguém da sua família, para tentar desestabilizar, desestruturar o teu ministério. Mas nesta noite, diante de uma palavra missionária, de uma recomendação profética para a tua vida, o diabo vai se andar de um lado, o diabo vai se andar do outro. Ele pode até comparar como se fosse um gato e um rato, quando o gato pega o rato, que joga para um lado e joga para o outro. Mas nesta noite, eu quero tão somente lhe dizer: a unção do meu Deus que está aqui vai então despedaçar o jugo que vier aqui se levantar contra você. E olha pra cá, pode levantar a sua mão nessa noite. Eu posso profetizar mais uma vez. Eu profetizo em favor da tua casa, em favor da tua família. Do jeito que está não vai ficar, mas Deus tem a te dar do que o diabo a roubar. Recebe hoje, Deus está aqui. Pastor Vitor, eu quero entender o versículo. Vem comigo. Os que alvoroçaram ou os que revolucionaram. Ei, evangelho é revolução, evangelho é transformação, evangelho é mudança. Estávamos conversando no carro e falando um pouco acerca da nossa mudança, do testemunho de vida. Eu mesmo, há 18 anos atrás, era roqueiro e tinha uma banda de rock. Dá para entender o que o evangelho faz? O que o evangelho proporciona na vida de alguém que quer Cristo? Ei, olha para cá. Jesus quer que você seja instrumento vívido para mudar contextos e vidas de outras pessoas. Jesus está te chamando para revolucionar este mundo, porque já fora dito aqui: ei, estes que alvoroçaram o mundo, ou seja, que revolucionaram o mundo, chegaram até aqui, ou seja, eles estão dando um testemunho verdadeiro de que o evangelho pregado na Galileia para os apóstolos, a qual todo mundo achava que não ia dar nada, que não ia ter, nada iria acontecer. O evangelho começa a ser pingado para um lado, pingado para o outro, expandido para um lado, expandido para o outro, crescendo de um lado, crescendo do outro. E quando menos imagina, está Gamaliel dizendo: ei, se essa obra de Deus ela vai ter que crescer. E aí começa de um lado do outro, os apóstolos vão, morrem, vão, sacrificam. Aí vai do lado, viagem missionária vai crescendo, expandindo. Igrejas vão sendo formadas, ou seja, poderiam até achar que não ia dar nada, mas Jesus havia dito: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judeia como em Samaria e nos confins da terra. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para quem crê. Mudou minha história, mudou minha vida, mudou a tua história, mudou a sua vida. Ai, 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 ai. Nessa noite, esse contexto missionário tem que mudar a tua vida, tem que mudar a tua história. Exalte a Ele está presos, mas o testemunho é dado. Estes que alvoroçaram o mundo inteiro chegaram até aqui. O que é alvoroçar? Eu fui estudar. A palavra alvoroçar quer dizer chamar a atenção, impactar, entusiasmar, trazer ânimo, alterar o ambiente. Só que nesse contexto, na crítica, o ambiente foi alterado de forma negativa. Ei, olha para cá. Para os que são das trevas, quando nós entramos no meio, fazendo barulho, glorificando, fazendo vigília, cultuando a Deus, pode até incomodar aqueles que tocam tambor para o diabo, mas para nós que recebemos a unção dos santos, sabemos que isso é uma expressão de adoração, de louvor, de exaltação. Então nessa noite, congresso colheita de almas, escuta uma coisa: você tem liberdade para adorar, para exaltar a Ele, para engrandecer a Ele. Então faça barulho de adorador nessa noite. A unção de Deus está na casa. Alvoroçar o mundo, chamar a atenção da cidade. Já os demais pagam fiança e vão embora.
Logo após então, nesse mesmo capítulo, no versículo 16, Paulo está numa região menor, uma localidade chamada Bereia. Isso é uma coisa que eu aprendo, é que os bereanos dão um exemplo daqueles que ouvem atentamente e buscam. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender hoje. Eu poderia pregar aqui de uma forma tão inusitada, mas se não trouxer uma conscientização ao teu coração de que você é importante para Cristo e para o Evangelho, de que você tem que valorizar aquilo que Deus te entregou e começar a arregaçar as mangas. E aí, vem comigo. Começar a levantar da cadeira e começar então a questionar-se a si mesmo. Quando o pastor lhe chamar para você fazer alguma coisa, você não dizer, eu não quero. Quando te chamarem para você participar de algum departamento, você dizer, não quero. Quando lhe chamar para pregar, você dizer, não quero, não sei. Quando lhe chamar para louvar, você dizer, não quero, não sei. Olha para cá. Ei, chegou o momento da igreja militante, da igreja viva, começar a valorizar os valores do qual Deus te entregou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Chegou a hora de você se valorizar enquanto servo e começar a compreender o valor do reino. Sabes por quê? Porque estes homens morreram por conta de uma causa, e ninguém morre por aquilo que não acredita. E nos trouxeram um grande exemplo nessa noite. Paulo, Silas, dentre os demais apóstolos, morreram porque acreditaram em um homem chamado Yeshua, conhecido como Yeshua ben Nazaret. Ele nasceu pela concepção virginal, através de uma virgem, desceu, pregou entre os gentios, trouxe a salvação para os cativos, a palavra da cura, da liberdade, da salvação, do poder, da glória de Deus que está aqui neste lugar. Ai, ai, ai. Recebe hoje, recebe hoje, recebe hoje, recebe hoje, recebe hoje. Envolve ela, envolve ele. Ai, eu estou sentindo uma atmosfera espiritual nessa noite. Pega, pega, seja cheio nessa noite. E esse eu sou. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. Aleluia! Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Vem, Isaac, vem! Vem, 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 vem! Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Vai, Isaac, deixa Deus te usar. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. Adore ele, exalte ele. E este é o som. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E este é o som. O carpinteiro batendo na porta. O carpinteiro batendo na porta. E este é o som. O carpinteiro entrou na casa. O carpinteiro entrou na casa. Ele entrou na casa, na casa, na casa. E este é o som. Recebe hoje. O carpinteiro entrou na casa. Recebe aí. O carpinteiro entrou na casa. Vai. Este é o som. O carpinteiro batendo na porta. O carpinteiro batendo na porta. E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Mas eu vou orar pela sua vida. Suba aqui, pastor. E este é o som. O carpinteiro varrendo a casa. O carpinteiro varrendo a casa. Pegue na mão dela. E este é o som. O carpinteiro entrando na casa. O carpinteiro entrando na casa. E este é o som. O carpinteiro
carpinteiro batendo a porta. E este eu sou. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E este eu sou. O carpinteiro entrando nessa casa. O carpinteiro entrando na casa. Esse é fiel. É aquele que lhe fez a promessa. O carpinteiro carrega na casa. Pastor Cássio Fortes, Satanás pode até ter sido dado, mas nessa noite ele vai te dizer: recebe o céu aí, ó, da tua vida, da tua casa, da tua recebe hoje, Pastor Cássio é o Salvador, e este é o dom. Eles falaram que há um tal de Jesus que é maior que César. Quem são eles? São os Nazarim, a seita dos nazarenos. Maior que César? Mas não é uma fé, uma seita que veio de lá de Nazaré? De Nazaré? Os caras estão aqui na Europa, em Tessalônica, na capital dos gregos, na cidade mais poderosa. Sim. Sim. Por quê? Não, porque é obra do diabo. É? Mas estão aqui. E os sinais? E o poder? E eles fazem o bem. E eles amam a Deus. E um Deus, um único Deus. O que é isso então? Eu não sei. Mas para raiva do diabo, para raiva da capetada, eles disseram: estes que revolucionaram o mundo, que vieram de lá de Nazaré, por um homem simples, que não tinha formosura alguma, lhes pregou o evangelho do arrependimento e da ressurreição. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Igreja viva, igreja militante, Assembleia de Deus. Eles chegaram